Bom dia, amigo. Hoje é sexta-feira, começo de um feriadão. Para alguns o feriado começou ontem, para outros está começando hoje. Para todos vocês, um grande abraço, desejo um final de semana ricamente abençoado por Deus, um final de semana especial. Em nossa igreja, no próximo domingo, estaremos fazendo referência a esta semana, semana chamada Santa, a morte de Cristo, a sua ressurreição. Você é nosso convidado para estar conosco nas atividades desse final de semana, no próximo domingo, pela manhã. A escola dominical começa às 9 horas da manhã, seguida do culto, à noite, a partir das 7 horas da noite. Vai ser uma alegria poder abraçá-lo pessoalmente. Você é nosso convidado todo especial. Quero desejar um bom final de semana para os aniversariantes de hoje, de amanhã e de depois de amanhã. Receba o nosso abraço, carregado de um desejo de muitas felicidades na companhia de Deus, com a direção de Deus para a sua vida. A todos, o convite para que os próximos instantes sejam dedicados à leitura e reflexão da Palavra de Deus. Vamos juntos à Bíblia Sagrada. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, a última parte do versículo 5 e a primeira parte do versículo 6 dizem o seguinte: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. O texto faz referência ao momento em que algumas mulheres foram ao sepulcro depois da morte e do sepultamento de Jesus. Esse final de semana nós relembramos a morte de Cristo. Hoje, especificamente, a sexta-feira chamada Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, é o dia quando nos lembramos do momento da crucificação, do momento em que Jesus foi pendurado no Calvário. E ali Jesus morreu por nossos pecados, derramou seu sangue para o nosso perdão, para a nossa salvação. Falamos sobre isso ontem. Mas é interessante perceber que logo depois da morte de Jesus, ele é colocado num sepulcro. Convém lembrar que o sábado dos judeus começava às nossas 6 horas da tarde. Então, logo após a morte de Jesus, o seu corpo foi levado para o sepulcro, onde permaneceu ao longo de todo o dia do sábado. No domingo pela manhã, algumas mulheres foram ao túmulo, inclusive para tomar algumas providências que não tinham sido tomadas na sexta-feira, porque não houve tempo para isso. Iriam colocar alguns ungüentos, iam ungir o corpo de Jesus e tomar alguns cuidados. No entanto, ao chegarem ali, são surpreendidas pelo fato de que Jesus não está presente. Vejam como o texto conta. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Isso surpreendeu aquelas mulheres, primeiro porque o sepulcro não estava lacrado como elas esperavam encontrar, depois e principalmente porque o corpo de Jesus não estava lá. E a declaração que lhes é feita é significativa. Por que elas estavam buscando entre os mortos aquele que está vivo? E aí está a mais extraordinária declaração de toda a história da humanidade. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aquele que morrera na cruz não foi retido pelo sepulcro. Aquele que morrera por nossos pecados não ficou na sepultura. O Filho de Deus que viera ao mundo para viver entre nós e que se humilhou a ponto de ser sacrificado, punido na cruz. Ele agora vence a morte. E aí está a mais fantástica e a mais extraordinária de todas as mensagens. Jesus está vivo. Ao hino que cantamos, em que dizemos que porque Ele está vivo, nós podemos acreditar no amanhã. Porque Ele está vivo, podemos enfrentar o amanhã. Porque Ele está vivo, podemos encarar a vida e viver a vida com esperança. O modo como nós experimentamos a existência muda a partir da perspectiva de que Jesus venceu a morte. Aliás, basta continuar lendo a história do final dos evangelhos, a história do encontro do Jesus ressuscitado com os seus discípulos. Basta começar a ler o livro de Atos dos Apóstolos para perceber que de todas as coisas que aconteceram ao longo do ministério de Jesus, nada provocou tanto impacto como sua ressurreição, e é natural que seja assim. Ao ressuscitar, Jesus rompeu com as cadeias da morte e superou o mais terrível de
todos os inimigos. As palavras ditas por Jesus no passado ganharam um novo significado. Lembra-se do que ele disse quando da ressurreição de Lázaro, e antes de ressuscitá-lo, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. A perspectiva de vida eterna é outra agora, quando nós temos em mente o fato de que Jesus venceu a morte. Ao longo da história, naturalmente houve quem tentasse questionar a ressurreição de Jesus. Mas basta ler a história para perceber que o impacto da ressurreição de Jesus foi tão grande que aqueles que o seguiam e que no momento da sua prisão fugiram assustados, amedrontados, encontraram Jesus ressurreto. E aqueles homens tímidos, medrosos, assustados, indoutos, incapazes, limitados, foram transformados de tal forma que passaram a revolucionar o mundo, falando com autoridade diante das pessoas, falando com autoridade diante dos poderes instituídos, diante de reis, diante de julgadores, diante do sinédrio, diante de quem quer que fosse. Aqueles homens medrosos e assustados agora se tornaram tão ousados e tão corajosos que eram capazes de enfrentar todo tipo de perseguição, apedrejamento, injúrias, prisões, açoites, morte. E todos aqueles seguidores mais próximos de Jesus passaram por terríveis sofrimentos e privações, sempre com uma mensagem clara: o Jesus em quem cremos ressuscitou. O Jesus em quem cremos vive. E porque vive, nos concede a certeza da vida eterna. Esta é a mensagem mais extraordinária da Páscoa. A cruz traz a mensagem do amor de Deus. A ressurreição faz crescer em nós a esperança e a certeza da vida eterna. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer. Agradecer, Senhor, a mensagem da cruz. A mensagem do amor de Cristo demonstrado por nós de forma maravilhosa no sacrifício que Ele fez. Mas quero te agradecer porque Jesus não ficou na cruz. Quero te agradecer porque Jesus não ficou no sepulcro. Jesus venceu a morte. E é na sua vitória que visualizamos a nossa vitória, a nossa esperança e a certeza da vida eterna. Certeza que desejo esteja presente no coração de cada pessoa que nos assiste nesse instante. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.